Bem-vindo ao canal. Se inscreva agora para receber notícias arqueológicas e explorar os mistérios do mundo antigo. É bem sabido, para todos os amantes de história, arqueologia e antropologia, que quase todas as tribos indígenas do hemisfério ocidental preservaram tradições orais sobre a chegada ou surgimento de uma raça de homens barbados e de pele clara, muitas vezes descritos como deuses, que na antiguidade chegaram através do oceano ou emergiram de cavernas, para instruir e governar os povos. É um tema bastante controverso, especialmente entre os círculos acadêmicos. Apesar disso, a lenda é recorrente entre os povos nativos americanos, junto com o famoso culto da serpente. Você provavelmente já deve ter ouvido alguma versão da história, às vezes pelo nome Quetzalcoatl, o deus serpente plumada dos astecas, ou sua versão maia, conhecido pelo nome Kukulkan, que também traduz para serpente plumada. Talvez a versão mais interessante dessa tradição das Américas seja a lenda peruana, que fala sobre um deus solar chamado Contique Viracocha. Nesse vídeo, vou fazer um tour completo pelo assunto, associando novas descobertas arqueológicas com relatos históricos e a mitologia que envolve um misterioso povo que predatam os Incas por séculos e são chamados de Pessoas das Nuvens ou Guerreiros das Nuvens. Anomalias ou detalhes históricos pouco conhecidos, como é o caso da civilização dos Chachapoias que veremos nesse vídeo, são, ao meu ver, peças fundamentais para completarmos o quebra-cabeça do mistério da história humana. Sem mais delongas, vamos lá! A cultura inca foi uma das mais ricas e complexas tradições encontradas pelos espanhóis durante a era das navegações e conquistas. Os Incas governavam da capital Cusco um grande império que se estendia da Colômbia ao Chile. Apesar de não terem mantido escritos, os Incas tinham uma classe exclusiva de indivíduos cujo dever era lembrar as tradições orais e lendas nativas, preservando-as de geração em geração. O explorador espanhol Pizarro, que entrou para a história como conquistador do Peru, escreveu em 1571 algo sobre a elite inca que muitos nunca ouviram falar. Segundo ele, a classe dominante do reino do Peru tinha pele clara, da cor do trigo maduro. A maioria dos lordes e mulheres se pareciam com europeus brancos. No Peru, eu encontrei uma mulher indígena com uma criança, e ambos tinham a pele tão clara que eram dificilmente distinguíveis de pessoas brancas comuns. Pizarro perguntou diretamente aos Incas sobre quem era esse povo de pele clara e cabelos loiros ou ruivos, e eles responderam dizendo que eles eram os últimos descendentes de Viracocha, uma raça de homens de barbas claras e pele clara que viveu no passado. No início do contato com os espanhóis, os Incas se referiam aos europeus pelo nome Viracocha, por conta da pele branca deles. Acho que muitos já ouviram essa história, e na América Central, o conquistador Cortés e sua tripulação, em sua invasão de 1519, também foram associados pelos nativos ao deus Quetzalcoatl, que havia prometido voltar no futuro. Os registros espanhóis dessa época evocam muitas suspeitas do consenso acadêmico. Os crônicos espanhóis parecem ter uma reputação variada entre os historiadores, devido a inconsistências entre os relatos e diferentes escritores. O conquistador Pedro Cieza de León, que já mantinha um diário na América do Sul desde 1541, chegou ao Peru em 1548, onde residiu até 1550. Nesse período, o conquistador e cronista visitou quase todas as regiões controladas pela coroa espanhola, registrando a região em detalhe, além dos costumes e principalmente a história dos nativos. Pedro Cieza de León entrevistou sobreviventes anciãos e nobres incas para aprender sobre o passado do império, além da sua tradição oral. No seu livro, ele compilou e registrou inúmeras lendas sobre o aparecimento de um deus de barba clara, ancestral dos incas. Ele escreve exatamente o seguinte, abre aspas, antes que os incas reinassem, ou mesmo se ouvissem falar nesses reinos, esses índios falam de outra coisa muito maior do que todas as outras que contam, porque afirmam que passaram por muito tempo sem ver o sol e que, sofrendo tremendamente com essa deficiência de sol,
Eles levantaram grandes orações e súplicas àqueles que eles reverenciavam como deuses, pedindo-lhes que restaurassem a luz que lhes faltava. E assim surgiu da ilha do Titicaca, que fica no Grande Lago, um sol brilhando intensamente, o que deixou a todos muito felizes. E depois, eles dizem que da terra do sol do meio-dia veio e apareceu a eles um homem branco, de grande constituição, cujo aspecto e pessoa mostrava grande autoridade e veneração. E este homem tinha tal poder supremo que nivelou as montanhas e elevou as planícies em grandes colinas, fazendo a água fluir dos pedregulhos, e uma vez que reconheceram seu poder supremo, eles o chamaram de Criador de todas as coisas, seu originador, Pai do Sol, porque mesmo sem isso, eles dizem que ele fez muitas coisas maiores, porque deu a vida aos homens e animais, e de sua mão eles receberam um benefício notável. Segundo os índios que me contaram, que ouviram de seus pais, que também ouviram nas canções que preservaram da antiguidade, este homem foi para o norte, fazendo muitos milagres em sua jornada pelas montanhas, e eles nunca mais ouviram. Em muitos lugares dizem que ele deu mandamentos aos homens que deveriam viver. Geralmente o chamam de Tique Viracocha. Muitos templos foram construídos para ele, em lugares diferentes, onde erguiram estátuas de pedra à sua semelhança, antes das quais ofereciam sacrifício. Dizem que as grandes figuras de pedra da cidade de Tiwanaku datam dessa época, embora por tradição herdada do passado, contam que isso é o conto de Tique Viracocha. Nada mais falam sobre ele, nem que ele voltou a qualquer parte deste reino. O celebrado capitão espanhol Pedro Sarmiento de Gamboa, que também atracou no Peru, também fez registro sobre a história dos Incas. Ele teria invocado os anciãos mais antigos que residiam em Cusco e entrevistado cada um individualmente para compilar os testemunhos, que se tornaram mais tarde seu livro História de los Incas. Esses escritos só foram publicados em 1906, graças à resistência da coroa espanhola sobre o assunto. A lenda dos deuses brancos, de acordo com Sarmiento, é assim. Todos os índios concordam que foram criados por esse vira-coxa, que eles acreditam ser um homem de estatura mediana, branco e vestido com uma túnica branca enrolada no corpo, e que carregava um cajado e um livro nas mãos. Depois disso, eles contam uma história estranha. Viracocha continuou seu caminho, fazendo as obras de piedade e instruindo as pessoas que havia criado, e desejando deixar a terra do Peru, fez um discurso aos que ele havia criado, avisando-os sobre o que iria acontecer no futuro. Ele os avisou que as pessoas viriam dizendo que eles eram Viracocha, seu criador, e que o povo não deveria acreditar nos impostores, mas que nos tempos vindouros ele enviaria seus mensageiros para ensiná-los e apoiá-los. E dito isso, Viracocha e seus dois companheiros entraram no oceano e caminharam sobre as águas, sem afundar, como se estivessem caminhando sobre a terra. Como dá para perceber, a história de Viracocha é bem variada. A única coisa certa é a universalidade dessa lenda entre os povos americanos. Na verdade, especula-se até que o nome América não tenha tido sua origem no explorador Vespuccio Américo, como fomos ensinados, mas sim em uma das variações de Viracocha. As civilizações andeanas conheciam a serpente plumada pelo nome de Amaru, ou Amaruca. A tradução significa literalmente terra da serpente plumada. O renomado pesquisador norueguês Thor Heyerdahl escreveu muito sobre a antiga lenda inca do supremo deus solar com Tique Viracocha. A insatisfação de Thor com as opiniões dominantes da academia, que não admitem até hoje a possibilidade de viagens transatlânticas entre povos antigos, motivou o explorador a provar ao mundo a possibilidade dessas viagens no passado. Em 1947, Thor zarpou do Peru em uma jangada primitiva com 5 pessoas para provar o seu ponto. O barco foi batizado de Kon-Tiki, em honra ao mito de Viracocha. Após 100 dias, a tripulação cruzou 8.000 quilômetros pelo Pacífico, até alcançar a Polinésia Francesa, provando o ponto de Thor. Segundo ele, de acordo com os próprios Incas, muitas ruínas ao redor do lago Titicaca foram deixadas pelos deuses brancos, que governaram muito antes dos Incas se tornarem reis.
Os incas descreveram eles como homens de barbas longas, sábios, pacíficos e instrutores. E disseram também que eles eram mais altos que os incas e que eles haviam ensinado a arquitetura e muitos outros costumes aos nativos. Eventualmente, Viracocha e sua raça navegaram em direção ao Pacífico e os incas tomaram o poder na região. Mas será se existe mesmo alguma realidade por trás dessas tradições e mitos dos nativos? Novas descobertas arqueológicas, suportadas por evidências genéticas, parecem estar pintando uma visão muito diferente dos Andes que nunca tivemos no passado. Nas florestas da Amazônia, arqueólogos descobriram um sítio chamado Los Pintudos. O lugar é bastante remoto e ele pertence a uma tribo esquecida de pessoas de pele clara e cabelos claros ou ruivos, os quais os incas se referiam como Chachapoyas, o que significa guerreiro das nuvens ou pessoas das nuvens. A imagem dos sarcófagos dos Chachapoyas nas encostas de montanhas peruanas é algo que muitos já viram, mas poucos sabem a fundo quem eram eles. Esses sarcófagos são chamados de Purum Machos, ou Senhores Velhos, e até hoje são reverenciados pelos xamãs locais. Ninguém sabe como eles foram construídos lá. Imagina-se que eles utilizaram rapel, mas vai saber. Los Pintudos é um complexo de tumbas esculpidas nas paredes de pedras de desfiladeiros nas extremidades da Amazônia, no noroeste do Peru. Talvez o símbolo mais icônico dos Chachapoyos sejam essas estátuas, com falos ilustrados. O nome do sítio, se você não percebeu até agora, é derivado desse detalhe, que não preciso traduzir. Pintudos, entendeu? Antes de escavações arqueológicas recentes, tudo que tínhamos sobre essa cultura perdida eram menções de historiadores e crônicos espanhóis, que registraram tensões entre os Chachapoyos e os Incas. Apesar desse povo das nuvens não terem deixado escritos, inúmeras ruínas, construções colossais de pedras e múmias podem ser encontradas. Seus sítios funerários são extremamente difíceis de se acessar, e eles são famosos por terem construído diretamente nas pedras. Por séculos, os Chachapoyas escavaram vilarejos e terraços nas colinas peruanas. Eles domesticaram lhamas, porcos e cultivaram uma civilização pacífica, culturalmente distinta dos Incas. Imagina-se que os Chachapoyas floresceram por volta do ano 800, predatando os Incas por séculos. Eles viviam nas zonas de alta altitude do Peru, próximo às florestas da Amazônia, e estima-se que a sua população alcançou 500 mil de habitantes. Eles também eram intermediários do comércio entre a Amazônia e os Andes, e sua cultura era completamente distinta das etnicamente Incas, e se manteve estável até a invasão pelo Império Inca, que anexou seus territórios em 1470 e os subjugaram. Em 1535, quando os espanhóis chegaram à região, os sobreviventes guerreiros das nuvens se uniram aos espanhóis para derrotar o Império Inca. Os europeus ficaram impressionados com a coragem e habilidade dos Chachapoyas. Sobre os Chachapoyas, Pedro Cieza de León escreveu o seguinte: os Chachapoyas eram o povo mais branco e mais bonito de todas as pessoas que eu vi, e suas esposas eram tão bonitas que, por causa de sua gentileza, muitas delas mereciam ser esposas dos Incas e também serem levadas ao Templo do Sol. O conquistador espanhol Orellana também escreveu a respeito deles, e afirmou que o povo das nuvens eram muito mais altos do que os espanhóis, e que eles tinham uma pele extremamente clara e cabelos loiros, e até implicando que eles podiam ter descendência europeia. Os Chachapoyas praticavam a arte de mumificação, e centenas de múmias já foram encontradas. Talvez a mais famosa entre todas seja essa, que eternalizou uma feição de terror tapada pelos dedos. E o sítio icônico dos sarcófagos com caveiras em cima são datados do século XV, por volta da era que eles foram conquistados pelos Incas. Após terem sido subjugados, seus habitantes foram realocados para distantes partes do império. Muitos foram enviados para o Equador, outros para o Lago Titicaca, e até hoje existe uma cidade chamada Chachapoyos. O povo das nuvens também deixou outros vestígios arquitetônicos. Coelap, cujo nome pode ter raízes na palavra peruana ulap, significa nuvens. Este é o nome de um complexo arqueológico dedicado aos Chachapoyas. Ele está localizado em uma alta altitude,
numa zona de floresta nublada do norte dos Andes amazônicos do Peru. Desde sua descoberta, em 1843, ele é considerado o local mais representativo e importante da tradição cultural dos Chachapoyas. Escavações arqueológicas revelaram que o local foi ocupado entre 500 e 1570. Muito podemos aprender sobre os Chachapoyos nas ruínas de Quelap, situada a 3.000 metros acima do vale de um rio. O sítio, que predata Machu Picchu por 700 anos e que demonstra habilidades de construções marcantes, ainda é um lugar remoto que só começou a ser escavado nos anos 90. 420 construções já foram mapeadas dentro das paredes colossais do complexo, incluindo centros cerimoniais e casas comuns. Até 3.000 pessoas poderiam ter habitado o lugar, e centenas de ossadas humanas já foram encontradas no sítio, o que indica alguma espécie de genocídio ou combate que aconteceu no lugar. Tudo que existe são especulações. Os Chachapoyas construíram estruturas circulares, cobertas com telhados cônicos. Eles também esculpiram serpentes e trabalharam com tecidos que revelam iconografias específicas e até um pouco familiares. Acredita-se que o lugar foi ocupado por volta do ano 500. Eventualmente, ele foi tomado pelos Incas, que ocuparam o sítio por pouco tempo antes da chegada dos espanhóis. Ainda não se sabe muito sobre os Chachapoyas ou suas crenças espirituais. Muito mistério existe ao redor deles. Existem também outros sítios espalhados por centenas de quilômetros nessa região. A genética moderna e estudos linguísticos mostram que ainda existem poucos descendentes deles no Peru. Nas pouquíssimas pesquisas genéticas que encontrei a respeito desses descendentes dos Chachapoyas, descobri que eles fazem parte do haplogrupo mitocondrial M, o que é bastante incomum para dizer no mínimo. Esse mesmo haplogrupo também é compartilhado pelos povos Ainu e Jomon do Japão. Poucos sabem, mas apesar deles serem uma minoria étnica, eles compunham a maior parte da classe de samurais e de daimos que dominavam o Japão feudal. O haplogrupo M também era carregado pela estepe indo-europeia, na região de Tarim, onde múmias caucasoides também já foram encontradas, com características completamente diferentes dos povos etnicamente chineses que ocupam a região hoje em dia. Pelo que eu entendi, o haplogrupo M não é indicador de uma ancestralidade do Sudeste Asiático. Eles são haplogrupos pré-asiáticos que se originaram na região da Índia. Outras pesquisas genéticas mostram que eles possuem grande parte do seu DNA ainda desconhecido, não sendo nem hispânico e nem nativo americano. Em alguns indivíduos, o componente desconhecido do DNA chega a ser 60%. Os Chachapoyas ainda são com certeza um grande mistério, e questões sobre a cor de sua pele e seu estilo de arte e cultura são bastante interessantes, e com certeza evocam muitas ideias sobre qual pode ter sido a origem desse povo. Com um pouco de imaginação, dá para dizer que alguns ícones dos Chachapoyas são similares aos ídolos de Teubrac, localizados na Síria. Como exploraremos nesse canal, uma conexão com o Oriente Médio não é uma ideia tão distante assim, mas admito que nesse caso, a semelhança é um pouco fraca. Entretanto, na Ilha de Páscoa, nos inscritos de Hongo Hongo, tem bastante símbolos parecidos com isso. O que você acha? A propósito, os sarcófagos dos Chachapoyos se assemelham um pouco com os moais da ilha, né? Mas eu digresso. Teorias sobre a origem dos Chachapoyas já foram propostas no passado. Uma delas é que eles poderiam ter sido Vikings, mas parece que a tese não se sustenta. O que é certo, e está no próprio Wikipedia, é que eles possuem similaridades com outras culturas andinas pouco conhecidas, semelhanças principalmente em elementos funerários, encontrados na cultura Wari e também na cultura Tiwanaku. Lembre-se, Pizarro havia perguntado aos Incas quem eram esses povos claros, muitos indistinguíveis de europeus. Em resposta a isso, eles teriam dito que eles eram chamados de filhos dos deuses. Poucas pessoas sabem, mas outras culturas que predatam os Incas habitavam a região e até hoje são muito misteriosas. Em comparação com as múmias egípcias mais antigas, datadas de 3.000 anos antes de Cristo, as múmias dos chinchorros datam de 5.000 antes de Cristo. É estranho que na Wikipedia, sobre civilizações andinas, eles não são nem citados.
Eles são a única cultura andina que praticava mumificação em todos os membros de sua sociedade, em contraste com as outras culturas, que só mumificavam a elite. As múmias chinchorro possuem características caucasoides, cabelos ruivos e feições obviamente diferentes dos povos étnicos incas. No artigo em inglês, não terá uma palavra sobre isso, sobre suas características étnicas ou físicas, mas a verdade é que análises de DNA já foram realizadas e já mostram que eles possuem até 30% de DNA europeu. Não preciso nem dizer que isso é uma bomba nos nossos modelos de história, pois como poderia haver uma civilização datada mais antiga do que os egípcios nas Américas com DNA europeu? Quem dera essas fossem as únicas anomalias do Peru. Mas há 2000 anos atrás, uma civilização misteriosa e pouco conhecida governou a costa norte do Peru. Eles se chamavam Moche e construíram grandes pirâmides que ainda dominam partes da vista por lá. Os vasos de cerâmica da tela foram produzidos por eles. Eles são datados do século I até o século VII, e todos eles possuem barbas longas e feições obviamente diferentes do que entendemos por povos incas. A tumba de um governante Moche já foi encontrada, e ela é citada como um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo nos últimos 30 anos. Ela é a famosa tumba do Lord Sipan, que foi encontrada intacta em 1987. No Wikipedia tem uma seção sobre o DNA, onde afirma que as características dele, como os olhos, cabelos e cor da pele, foram deduzidas. Porém, não há nada além disso, não existem citações ou referências na página. Vasculhei a internet por esses resultados, mas não encontrei nada conclusivo, além de algumas afirmações que vou citar aqui agora. Número 1. A elite dos Moche possuíam mais altas frequências de certos haplogrupos mitocondriais. Número 2. Um estudo de 2006, por um japonês, comparou a frequência de certos haplogrupos entre populações da costa e populações da região norte do Peru. Eles concluíram que as populações costeiras, antes dos espanhóis, eram mais próximas entre si geneticamente do que as populações das áreas montanhosas do Peru. Número 3. Os Moche e culturas similares eram todos organizados hierarquicamente, e suas práticas mortuárias eram extravagantes e se diferenciavam claramente das tumbas comuns peruanas. Número 4. Tem uma pesquisa que está demonstrando que os Moche, muito possivelmente, tinham taxas muito mais altas de doenças genéticas como síndrome de Down, polidactilia, malformações, entre outras coisas relacionadas, e de acordo com a pesquisa, essas pessoas certamente tinham um alto respeito ou um status elevado na sociedade. Talvez o detalhe mais importante sobre os Moche seja o seguinte: a partir do DNA de 55 indivíduos recuperados nas escavações, foi revelado que todos os indivíduos faziam parte do haplogrupo A. Entretanto, mais da metade dos indivíduos mostravam um DNA classificado como outro. Isso significa que eles não eram parte do haplogrupo nem A, B, C, D ou X, ou nenhum haplogrupo conhecido no mundo. O professor Shimada explica que a classificação outro foi usada para designar linhagens extintas. Isso significa que em algum ponto na linhagem hereditária, essas versões do DNA morreram, se tornaram extintas. Em resumo, não havia mais mulheres para continuar a específica linhagem mitocondrial. Em adição a isso, os resultados do estudo indicaram que existia uma linhagem hereditária de governantes e entre a classe sacerdotal, e que todos eles vieram de uma linhagem matrilinear. Segundo ele, existem várias razões para se achar que existiam outros haplogrupos em tempos mais antigos. Agora vou ser sincero, não sei tanto assim de genética e de migrações de povos para poder julgar o assunto. O conhecimento a respeito de haplogrupos e migrações de povos eu acredito que é fundamental para resolvermos o quebra-cabeça da história humana. No final das contas, só a genética poderá dizer com certeza essas questões. Até lá, teremos que nos deparar com anomalias e apenas interpretá-las da maneira que podemos. Eu poderia citar o caso da cultura Nazca, famosa por aqueles petroglifos no meio do deserto que só podem ser vistos pelo céu. Em um cemitério deles, estabelecido por volta do ano 300, muitas múmias são encontradas, e no caso de muitas delas, eu acho que não é difícil dizer que eles são caucasoides e até que eles teriam feições europeias,
o que contrasta muito com uma ideia de um povo etnicamente peruano que a gente conhece. Eu também poderia citar o caso da cultura Wari, que já se encontrou múmias com máscaras de olhos azuis. Isso obviamente não quer dizer necessariamente que as múmias possuíam olhos azuis, mas com certeza tal elemento deve ter tido algum significado marcante nessas culturas. Mas enfim, eu gostaria de ter mais tempo para estudar essas culturas e formar uma opinião mais sólida, mas a verdade é que eu saí desse enigma com mais perguntas do que entrei. Mas e você? O que achou desse mistério? Será que existe alguma verdade entre as lendas nativas e os relatos de espanhóis? Deixe a sua opinião nos comentários e não esqueça de dar um like para ajudar o canal.